Aos vivos e a cores, e se mexendo um pouquinho. Boa noite, galera. Alô, você do primeiraço, primeirão de aço da noite. Boa noite para o PI7, o nosso retorno 9, nosso amigo Adailton Santiago Portela, o homem do Riacho Caatinguinha de Valença. Alô, São Pedro do Piauí, você de SP do Pi, dos refrigerantes Tubarel, o melhor do Médio Parnaíba, refrigerantes Tubarel. Alô, galera do Seduc PI6, se eu não me engano é Palmeira. Alô, galera de Palmeira do Piauí, deixa eu ver aqui mais perto. Alô, Luquinhas, alô, jogador caro, rapaz. Vaqueiro Bruno e Gondinho, lá do Zé do Brejo. De boa. Hoje, patriarcalismo, coronelismo, clientelismo. É muito ismo, né não? Muitos ismos na nossa história. Muitos ismos. Eu sou o professor Flávio Coelho, da área das histórias, e hoje nós vamos trabalhar esses conceitos aí na história, na formação da sociedade brasileira. Patriarcalismo, coronelismo, os coroné, clientelismo. Caracterizar o autoritarismo quando sendo intrínseco ao paternalismo e ao populismo. Eu vou deixar o populismo de lado aí. Que atrelados a eles estão outros mecanismos de poder. Patriarcalismo, coronelismo, mandonismo, clientelismo, caudilismo, shintoísmo, brahmanismo, um bocado de ismos. Vários ismos na nossa história. Deixa eu ver aqui direitinho quem está aos vivos. Gordinho, ou Godinho. Godinho Zé do Beijo, rapaz, Zé do Beijo. Bruno, o Godinho Zé do Beijo. Vamos passar, olha. Eu vou começar mostrando para você, primeiro, as nossas origens rurais. Tá aí a fazenda, a sede da fazenda, a Casa Grande. Vai se transformar numa espécie de micro-reino. De quem? Do coronézinho, do senhor de engenho. Olha os nossos ismos na nossa história. Patriarcalismo, coronelismo, que é irmão do patriarcalismo, mandonismo, que é filho do coronelismo, clientelismo, presta um favor, coronézinho presta um favor, e que é um retorno na forma de voto, como havia na época da Roma Antiga, clientelismo, patrimonialismo, a confusão que ainda hoje é feita, né? Infelizmente, entre o público e o que é privado. Ainda tem? Tem. E, por último, agora mais recente, porque já é dos anos 40 para cá, populismo, que não deixa de ser uma forma de um Estado patriarcal. Papaizão, Estado. Que, na realidade, eu estou colocando assim um resumo. Foram mecanismos e formas das elites brasileiras de cooptar, de coerção, de legitimar os poderes como instrumento de acesso ou, o mais melhor é, manutenção do comando do Estado, dos poderes. As nossas elites usaram vários mecanismos para poder manter-se nos poderes, manter sob o comando do Estado. Ainda hoje temos? Temos. Ainda hoje, galera de São Pedro, nós ainda hoje o temos de boa na Lagoinha. Vai mandando para mim um alô, um olá, tô aqui. Galerinha que está aí aos vivos, dizer quem são os alunos que estão logados, ligados aí nas ondas do canal Educação. Você que também está pela plataforma de boa na Lagoa, né? Na plataforma. Vou passar o slide, viu? Vou passar o slide. Nós vamos começar com a sociedade patriarcal. O modelo de família tradicional na sociedade brasileira. E eu peguei essa fotografia aí das antigas, que é um modelo de família patriarcal tradicional. Está o patriarca, o provedor da família. Em torno, a sua esposa por trás, pegando ao seu ombro, os filhos, os genros,
A filha, ah, papai, é o modelo de família tradicional tupiniquim. Ela vem, ó, de longa data, há muito tempo. Faz 500 anos, 522, né? Patriarcalismo é a denominação dada ao poder centralizado nas mãos do patriarca. Lá na Roma antiga chamada paterfamília. Paterfamília, na Roma antiga, né? Na Bíblia chama os anciãos. Geralmente são os donos de terras, aqui no Brasil, os donos de terras. E claro, terra que não tinha escravo não valia de nada. Terra sem escravo era never, era só terra abandonada. Ele, o patriarca, personificava a lei, ele era a lei, ele era a regra. E por vários mecanismos de coerção, ameaça e várias outras estratégias, jagunços, capangas, ele mantém-se no poder. Veja que meio que ainda tem um pouquinho disso? Tem. Pode ser entendido como uma força maior, maior, um poder genealógico que vem no gene, que vem na genética, que vem na Roma antiga chamava a Gen Júlia, a Gen Flávia, os mais lindos imperadores de Roma. E aí, às vezes, essa genética é tribal, é clânica, é familiar, é pessoal, aí eu quero que você frise, dominação dos homens sobre as mulheres, sobre os seus descendentes, os seus escravos e toda a família em torno do chefe. Olha essa imagem aí que você tem. Claro que ela não é exatamente o modelo de uma família patriarcal, mas ela mostra ao centro o provedor, o pater família, o patriarca, a sinhá, os escravos servindo. Veja que tem todo o entorno de servir a quem? Ao chefe da família. Aí, muito provavelmente, uma família elitista. Tem espelho, tem mobília, tem escravos, tem um cachorrinho, um poodlezinho, ó. Aí já é uma família elitista. De boa? Faça o print aí, povo. Vai fazendo o print, galerinha. Vai fazendo o print, povo. Tcharam, tcharam, tcharam. Alô, Seduc P6. Seduc P6 é a galera de Palmeira? Correto, né? Beleza, meu amigo Santiago Portela. Meu amigo Santiago Portela. Vou passar a imagem, viu, galerinha? Vou passar a imagem, galera. Peguei essa foto, achei na internet, olha. Peguei essa foto da família Alencar de Pio IX, de quase 100 anos atrás, e você vê. Muito provavelmente uma família de posses. Todo mundo, os homens com terno e gravata, as mulheres muito bem vestidas, fotografia, as meninas de meia, sapatinho. Mas quem está no centro? Quem está bem no mim, ó. Ah, é o vovô. É o patriarca, ali do lado dele, à sua direita, à sua destra, a vovozinha. Olha a filharada aí, ó. Olha a filharada aí, ó. Ah, papai. E os genros, lá atrás já tem até neto, olha. Ah, papai. Aí é o modelo de família patriarcal. Esse vem aí, na hora que ele abria, falava a boca e pronunciava uma palavra, todo mundo chega piava de medo. Medinho, meu amigo, o velho era autoridade. Eu lembro demais do meu avô Raimundo Coelho, viu? Na hora que o velho Raimundo falava, todo mundo chega a acanhar. Olha, o patriarcalismo no Brasil. O processo de ocupação do território do Brasil pelos portugueses, que você chama colonização, trouxe de lá para cá o modelo de sociedade patriarcal
lá em Portugal, no país de Luís Vaz de Camões. A colonização do Brasil foi concretizada para atender às demandas de Portugal, produzir em larga escala um gênero para atender à demanda alienígena, a demanda externa. Então, a nossa colonização vai se dar numa espécie de tripé, e ele é indissolúvel. Qual é ele? O latifúndio. Eles vão ser estruturadores da nossa sociedade por muito tempo. O latifúndio. Tio, não lembra o que é latifúndio? A fazendona, a mega fazenda do coronézinho. A escravidão, inicialmente indígena, mas vai predominar a escravidão negra. Mais uma vez, ter terra demais sem trabalhador, nada feito. O latifúndio, o trabalho escravo. E a produção voltada para o mercado alienígena, ó, voltada para Portugal. Produzir em larga escala um gênero para o mercado estrangeiro. E vai começar sendo o açúcar, depois foi o algodão, depois o café, e por aí vai. Nós nos tornamos agropop, agrotudo, agretec. Nós tornamos uma fazendona com mão de obra de escravos, produzindo para vender lá para fora. E o senhor? Inicialmente senhor de engenho. A família do senhor era o resultante desse tripé. Era essa família que você está vendo aí, ó. Esse caba aí, esse indivíduo que você está vendo aí na fotografia, a imagem do santo, a igreja, o padre, o clero dizendo amém, que isso era natural, a mulher mais baixa e inferior e os descendentes. Ah, papai. Tio, eu ainda vejo isso um pouquinho aqui na minha cidade. Eu ainda vejo isso um pouquinho na minha família. Claro. O patriarcalismo é cultural, galerinha. Ele não acaba do dia para a noite. Ele não acaba do dia para a noite. A ideia da submissão da mulher, da inferioridade da mulher, de um homem provedor, de um homem que sai de casa, gerencia os negócios e a mulher gerencia o lar, é um modelo ainda patriarcal. Na verdade, galerinha, predominantemente as sociedades rurais e religiosas, elas são patriarcais. Basta você ver a Bíblia, né? A Bíblia fala muito disso. Basicamente, o patriarcalismo é um sistema de dominação em que o homem alfa é o centro da sociedade, é o centro das atenções. Então, nas relações sociais, elas são determinadas pela opressão do homem sobre a mulher e a subordinação dela em relação a ele, mediante o controle do homem na mulher. Ó. Que controle? Controle da capacidade reprodutiva, da sexualidade da mulher, da capacidade de trabalho dela e da dificuldade ou impossibilidade do acesso ao exercício do poder por elas. Tio, ainda tem muito disso. Basta você ver o nosso Congresso, que predomina um Congresso de quem? De homens. Voz grave. Mas eu peguei a imagem do Debré, para você ver nessa imagem do Debré, como você tem o provedor da família, e vai caindo, olha, em escadinha, ó, vai caindo em escadinha em importância. É uma hierarquia social. Mas se você ver, vai diminuindo também a importância. Primeiro ele, provedor, depois as suas descendências. Depois é a esposa, a cunhada e a escravaria. E essa imagem do Debré é muito representativa do que era o modelo de família. Era uma família patriarcal, é uma família escravista, é uma família excludente e, claro, escravocrata, já visto que os afazeres são atribuições dos escravos. Perfeito?
Vou passar, vou passar. Vai fazendo o print, povo. Vai fazendo o print, por favor. Tcharam, tcharam, tcharanana, 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 bananana. Vou passar aqui, galerinha. Antes da família patriarcal brasileira, antes um pouquinho, olha, você tem exemplo de patriarcalismo onde? Lá na Bíblia, olha, lá na Bíblia. A família bíblica judaica. Lembrar que nós tivemos um período e uma tradição dos patriarcas, os anciãos, os velhinhos que comandavam as tribos, lembra? Abraão, Isaac, Jacó, José, são patriarcas. A Bíblia é machista. A primeira parte da Bíblia quase não cita mulheres. Quase não cita mulheres. Roma antiga. Roma antiga vai ser uma sociedade patriarcal? Claro. Tem o pater família. Ah, tio, é do pater família que surge o nome patrícios. É verdade. A Gen Júlia, a Gen Flávia, a Gen Antônia, a Gen Antonina, a família dos patrícios. O pater família, o patriarca, era a autoridade mor em chefe da família. A mulher submissa, os filhos submissos. O homem é quem tem a chefia de tudo. Oxente, lá na Bíblia já falava, e eu estou lhe dizendo que Roma também vai ter. E depois, quando Roma se torna cristã, é que se consolida mais ainda essa imagem de uma mulher ser inferior ao homem. Lá na Idade Média, que é o mundo cristão católico, principalmente, a Igreja Católica vai estabelecer o casamento monogâmico. Opa! Nós tivemos alguns povos que havia uma certa libertinagem sexual. Por exemplo, os bárbaros germânicos não tinham a concepção de um casamento monogâmico. Às vezes, os guerreiros tinham várias parceiras, e as guerreiras também vários parceiros. Não, a Igreja Católica vai podando, galerinha, vai podando, até estabelecer o casamento monogâmico. Quando os francos se convertem ao catolicismo, nós vamos ter um rei franco que vai ser um grande rei de La François, Carlos Magno, que ele tinha várias esposas. A Igreja Católica ficava doida. Por quê? Porque a Igreja queria estabelecer a monogamia. Na concepção monogâmica, de que o homem é que provê, a mulher é submissa, a sexualidade é mais controlada, e o casamento ganha um status de divino. Aquilo que Deus une, o homem não separa. Isso é medieval, velho. Isso é medieval, olha. E Portugal nasceu no final da Idade Média. Portugal nasceu no final da Idade Média. Ainda hoje é dos maiores países católicos em proporção, viu? É do catolicismo mais fortes que nós temos em Portugal. Lembrar das crianças que viram a imagem de Nossa Senhora na cidade de Fátima no início do século XX. Vai acender mais ainda a concepção religiosa e católica de Portugal. Aí eu coloquei assim, ó. A legitimação do matrimônio no seio da igreja. O matrimônio só é aceito se for feito pelo padre. A herança e a descendência masculina só se for do casamento legítimo. E isso estabelece a submissão da mulher ao casamento, ao pai determinar o marido, ao marido controlar e ao padre consentir o casamento. Tudo isso daí, arraigado depois de, vamos botar, 2000 anos, vai chegar ao Brasil com os portugueses. Então não tem como os portugueses não trazerem da Europa toda essa carga de influência secular que nós tínhamos lá em Portugal, do patriarcalismo. Para fechar,
Patriarcado, forma de organização social na qual as relações são regidas por dois princípios básicos. Primeiro, as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos homens. Os jovens estão hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos. Eu já tinha visto isso na Bíblia. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma supremacia masculina ditada pelos valores do patriarcalismo. Claro, ainda hoje se atribui um maior valor às atividades masculinas em detrimento das atividades femininas. Notadamente, às vezes, quando a mulher trabalha fora de casa e o marido também trabalha fora de casa, quando chegam em casa, apesar de os dois terem trabalhado fora, mas geralmente quem vai para os afazeres domésticos são as mulheres. São as mulheres, porque elas são, nesse contexto, como se fossem inferiorizadas às atividades dos homens. Legitima o controle da sexualidade, dos corpos e da autonomia feminina. Então, já vou lhe dizer que em todas as sociedades que a mulher tentou quebrar esse paradigma, bem aqui que você está vendo circulado, as mulheres foram consideradas profanas, feiticeiras, bruxas, não eram mulheres de Deus. Ixi, Maria! E era. Basta você olhar a Idade Média. Basta você ver da Revolução Feminista para cá, que as mulheres passaram a ter um poder maior sobre o seu próprio corpo. Ih, rapaz! E estabeleceu papéis sexuais e sociais, onde o homem tem vantagens e prerrogativas sobre as ninas. Ainda tem muito disso? Ainda tem muito disso, viu, galera de São Pedro? Ainda tem muito disso daí. Visto isso, 2 pontos, vamos à frente, né? Se considerarmos o poder patriarcal como uma instituição em virtude da qual uma metade da população, quer dizer, as mulheres, se encontra sob o controle da outra metade, que são os homens, descobrimos que o patriarcado se apoia sobre 2 princípios de relação: a do macho a dominar a fêmea e a do macho de maior idade a dominar os mais jovens. Tio, ainda tem isso? Tem. Eu estou colocando essa imagem aí para você ver quais eram as funções da mulher naquela sociedade lá na época colonial. Eram os afazeres domésticos, cozer, era o bordado, a atividade da leitura, as atividades femininas, as do lar no piauiês. Vou colocar mais um outro conceito. Pode-se considerar o patriarcado como uma espécie de pacto interclassista meta-estável, pelo qual se constitui o patrimônio de gênero dos homens, na medida que eles se auto-instituem sujeitos do contrato diante das mulheres, que são, em princípio, as contratadas. Ó céu, ó vida, ó azar. É como se fosse uma espécie de pacto. Nesse conceito da Célia Amorose, é um espectro de pacto entre as classes do homem, que se coloca como o sujeito do contrato social, e as mulheres, aquele que contrata, e as mulheres, aquelas que são, entre aspas, contratadas. No império do homem, na família patriarcal que lhe atribui, com o mando e a dignidade de chefe, a posição privilegiada de senhor como marido e pai, a condição de inferioridade da mulher, rebaixada no conceito e no tratamento, senhora e dona de casa em relação aos filhos e à famulagem, mas quase escrava face ao senhor, proprietário da fazenda. Ora, isso era uma família brasileira. Aliás, jogador caro. Alô, Peteleco Vaqueiro. Isso é muitas famílias brasileiras ainda, olha. Isso é a característica de muitas famílias tupiniquins ainda hoje. É uma herança, ó, que vem de Portugal. Para fechar essa temática, patriarcado é também uma forma de poder político. Opa, eu estou saindo da esfera familiar e estou fazendo uma extensão
Patriarcado é uma espécie, uma forma de poder político. Muitos teóricos políticos têm sustentado o direito patriarcal. Abandonar o conceito de patriarcado seria uma perda para a teoria política feminista, porque ele é o único conceito que se refere especificamente à sujeição da mulher, e o que singulariza a forma de direito político que todos os homens exercem de fato de serem homens. Ou seja, os homens dominam a política e as mulheres continuam sujeitas, submissas na política. É urgente que se faça uma história feminista do conceito de patriarcado. No piauiês, é necessário fazer uma releitura, uma rehistória. Boa noite, galera de Palmeira do Piauí. Boa noite, galera de Palmeira. Boa noite. Falei demais, vou mostrar imagens. Venda em Recife. Nas vendas, muitas delas dirigidas por mulheres, reuniam-se diferentes grupos sociais para beber e se divertir. Olha aí essa imagem que você tem do Recife, massa, né? Massa essa aquarela do Rogendas. Aí eu vou trazer para o poder político, porque nós vimos muita parte de o homem se sobrepor na fazenda, na família, por direito que ele se estabelecia na sociedade. Agora é o poder político, o poder local. Não é dito as mulheres boas, não é denominado as mulheres boas, são os homens bons. As câmaras dos homens bons. Ah, papai, tinha isso. Tinha as câmaras municipais. Sabe como é que eram denominadas as câmaras municipais? Câmaras dos homens bons. Ora, é porque devia ter os homens maus, né? Ou outros maus. Nós vamos ver quem eram os maus, né? Olha outra imagem da Câmara Municipal, onde hoje é São Paulo. E para você ver na segunda imagem, quem eram os homens bons? A elite, proprietária de terras, proprietária de escravos, professor, mas isso é os patriarcas que você tinha na fazenda. E agora eu estou levando esses patriarcas para o poder. São os homens bons, os homens poderosos. Câmaras municipais eram também denominadas de as câmaras dos homens bons. Na realidade, olha, era o poder político a nível local. As câmaras de vereadores das vilas. Então eu peguei uma questão que chamava Câmara de Vereança, a mesma coisa. É a mesma coisa, Câmara de Vereança dos vereadores. Eram elas que decidiam sobre obras públicas, o funcionamento da feira. Você sabe que toda cidade tem um dia da feira, quem determina é a Câmara dos Homens Bons. Onde vai ser o mercado, a limpeza da vila, a fiscalização e etc. Ela era composta por um vereador, um juiz ordinário, tesoureiro, procuradores. Geralmente de 9 a 13. Tem os vereadores, o juiz ordinário, geralmente de 9 a 13. Quem é que tinha o direito de voto ou de ser votado? Somente os homens bons. Que são quem? Os latifundiários, donos de terra e de escravos. Os coronezinhos, a mesma coisa, galerinha. Os coronezinhos. Àquela época, havia uma exigência da pureza de sangue. Quer dizer, que você tivesse um sangue puro, não misturado. E não misturado é que você tivesse um sangue de origem portuguesa. Então, quem é que vai estar excluído de participar e de votar das câmaras municipais? A lista é grande, galerinha. Ó. Índios, negros, mestiços, cristãos novos, degredados, estrangeiros e, é claro, mulheres. E quando é que as mulheres passam a ter direito de voto no Brasil? Só na era Vargas. Demorou demais, velho. Só há 90 anos atrás é que as mulheres conseguiram o direito de voto.
demorou muito, né? Eu coloquei aqui um elemento curioso que às vezes os livros e as informações não trazem. Toda vila que se emancipava, ela tem um pelourinho. Você sabe que o pelourinho é uma espécie de mastro construído de pedra, ou de madeira, ou de concreto, e ele tem uma utilidade. Eu sei que você já viu naquelas imagens, nos filmes, nos livros, os escravos sendo castigados no pelourinho. Tchá, pá. Galerinha, mas ele não foi construído com essa finalidade. Ele tem uma simbologia. E qual a simbologia do pelourinho? Ele simboliza o poder. Dizer que aquela vila tem poder, que aquela cidade tem poder. Representa que aquela cidade tem autonomia, tem vida própria. E o que é que simboliza o pelourinho? Um falo masculino. O que é um falo? Um pinto. O pinto, em muitas sociedades, tem uma simbologia de poder. É o poder dos homens, é o poder daquela cidade, que não depende de outrem. Então, no Piauiês, as câmaras municipais, dominada pelos homens bons, representa o poder político a nível local. Eu queria chegar a essa parte. Representa o poder político a nível local. Isso é a transcrição para a política do patriarcalismo a nível local. Meu amigo Nilton Mar, deixa um realzinho na tela aí, por favor, que eu falei um bocado já, viu? Aos vivos! Aos vivos! E a cores. Vou passar aqui, galerinha. Olha o pelourinho. Ah, aqui é o pelourinho em Portugal, viu? Essa primeira imagem. Peguei na internet, cara. Mas esse mesmo modelo português foi trazido para cá, viu? Eu sei que você deve ter assistido já imagens, já deve ter visto imagens de Chica da Silva, né? E a coitada sendo castigada, os escravos castigados no pelourinho, no tronco. Aí tem uma simbologia. Quer dizer que essa vila, essa cidade aí, tem um governo próprio. E a segunda simbologia é que eles simbolizam um falo. Um falo é um pinto masculino. Um pênis, né? Como se fosse um pênis erigindo da terra. Simboliza o poder que aquela vila tem. Perfeito? Muito antes do feminismo no Brasil, a vida das mulheres na elite no Brasil colonial resumia-se a ter filhos, ir à missa, bordar. Entre as classes mais pobres, a situação era diferente. Mães solteiras com filhos nascidos de estupro ou casos extraconjugais de senhores eram muitas vezes descendentes de índios, de portugueses, de escravos, nascidos em relações de violência, concubinato. Elas viviam como? À margem da sociedade. À margem da sociedade. Aí eu estou colocando imagens do Brasil colonial, uma mulher aí tecendo, bordando, né? A outra imagem mostra um modelo de família. Nós vamos ver duas tentativas de tentar quebrar esse paradigma, esse modelo aí.
As escravas de ganho saíam às ruas, então esse não é um modelo tradicional. E aí, olha, a família e não o indivíduo ou o Estado teria sido o verdadeiro fator da colonização do Brasil, exercendo a justiça, controlando a política, produzindo riquezas, ampliando territórios, imprimindo o ritmo da vida religiosa através dos capelões nos engenhos. Podia se sobrepor mesmo até ao rei de Portugal, que reinava sem governar lá nos trópicos. Nas casas grandes, os filhos, a mulher, os agregados e os escravos estavam inteiramente subordinados ao patriarca. Ele é onipotente. Onipotente. A família patriarcal era constituída a partir de casamentos legítimos. Isso já vinha de Portugal. Mas o domínio patriarcal se ampliaria através da mestiçagem, de filhos ilegítimos, de concubinagem, resultado do poder sexual do senhor sobre suas escravas, mancebas e dependentes. Peguei da internet, e coloquei essa imagem de um jantar de um senhor, sua família e a escravaria ao seu redor. O poder dele, né? O poder dele. Olha, nós vamos ter alguns exemplos de tentativas de romper com esse modelo de a mulher ser submissa, perfeitinho. Está aí o casamento, uma tentativa de implantar, inclusive, entre os escravizados, o modelo de família patriarcal. E nós tivemos mulheres pioneiras, que vão tentar subverter essa ordem, tentando quebrar paradigmas. Aí é a famosa Esperança Garcia. Ela tentou quebrar esse modelo patriarcal, autoritário que nós o tínhamos. Eu sou uma escrava de sua administração do capitão Antônio. Sou casada. Mas desde que o capitão foi lá administrar, me tirou da fazenda dos algodões, lá em Floriano, onde eu vivia com meu marido, para ser cozinheira de sua casa, onde nela passo tão mal. Uma escrava dizendo, é uma escrava quase advogada. A primeira é que há grandes trovoadas de pancada em meu filho. Um filho. Sendo uma criança, lhe fez já extrair sangue pela boca. Em mim, eu não posso nem explicar. Sou um colchão de pancadas. Tanto que caiu uma vez, o sobrado abaixo, peada, por misericórdia de Deus, eu escapei. A segunda é que eu e mais as minhas parceiras estamos sem confessar há 3 anos. 3 anos. E uma criança minha e 2 mais nem batizaram ainda. Então eu peço, pelo amor de Deus, por seu valimento, põe os olhos nele, ordene ao procurador que mande para a fazenda onde ele me tirou, para eu viver com meu marido e batizar minha filha, de sua escrava, Esperança Garcia. Ela fez isso em 1770. 1770. Uma mulher à frente do tempo. Mas mais à frente que é escrava. É revolucionário. Peitando o patrãozinho. Se tornou um exemplo, olha. No século XVIII, mulher não era para ser ousada. Não podia se manifestar. Não tinha voz. Não tinha vez. Imagine então uma mulher negra, escrava. Era absurdo. O ser humano tem a capacidade de se superar, seja em qual século for, quais condições forem. Esperança Garcia foi vitoriosa em sua ousadia, que seu pedido de socorro foi atendimento e seu sofrimento cessou, mas sua coragem de inspiração para muitos grupos, muitas mulheres, se transformou em história. E a data da carta passou a ser o Dia Estadual da Consciência Negra. Aqui, lá no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, tem uma estátua em homenagem a Esperança Garcia. De novo, Esperança Garcia. Manda um alô pro Luiz Fernando, alô Luquinhas, lá pro Zé do Beijo, viu? Meu amigo Luquinhas manda um alô pro Luiz Fernando, pro Zé do Beijo, rapaz. Deixa eu passar.
eu acho que tem uma questãozinha sobre essa temática. Tem, olha aí, ó. A imagem representa parte da organização da sociedade da América Portuguesa. A leitura da tela permite caracterizar esse modelo como a sociedade o quê? Permite caracterizar esse modelo como que tipo de sociedade? Deixa um real na tela para ver se a galera manda a resposta para nós, Niltomar. Por favor. Aos vivos! Vamos lá, eu vou eliminando alguns. Ó. Não é uma sociedade liberal. Não é uma sociedade comunitária. Não é uma sociedade progressista. Nem autárquica ou gradativa. É uma sociedade hierárquica, que aparece uma hierarquia de funções, patriarcal e excludente. Opa! Aqui é questão que devia estar na provinha, viu? Bruno disse, tio, letra B de bola. Valeu, meu amigo Bruno, lá de São Pedro. Galera de Palmeira também já mandou resposta. Letra B de bola, viu? B de bom aluno. B de bonitinha. De boa? Estamos encerrando a primeira parte da aula, né? Vamos para aqueles 3 minutinhos e a gente volta já já.